Boa noite, sejam bem-vindos à minha apresentação. Eu me chamo Raul Simeone e hoje eu vou apresentar para vocês o artigo que eu selecionei para estudar, o Husky Sort. O Husky Sort ele é mais um dos algoritmos de ordenação de dados. Então, o objetivo de algoritmos de ordenação de dados é fazer a ordem crescente, tanto se for numérico, ou uma ordem alfabética de alguns dados, né? Então esse que é o principal propósito da ordenação dos dados. Bom, quem está por trás dessa pesquisa é o professor Robin Hillard. Então ele é o professor da Northwestern University e a área de atuação dele é de algoritmos e estrutura de dados, né? Então ele já tem essa familiaridade, ele já é até professor lá, então essa é a área de atuação dele e o seu desenvolvimento e ele que desenvolveu o Husky Sort, né? E foi ele que desenvolveu esse algoritmo de ordenação. Então vamos lá. Qual que seria o problema dessa pesquisa, né? Como dito anteriormente, né, ele é um método de ordenamento de dados. Então, assim como outros ordenadores, como o Quicksort ou o TeamSort, eles fazem algumas comparações, né, entre os dados e fazem a ordenação. O problema é quando alguns desses dados são muito pesados, como por exemplo o Big Decimal ou variáveis que possuem uma carga muito mais pesada, né? No artigo ele diz que são dados custosos, né? São objetos caros, né, de se manipular. Então, esse seria o problema da pesquisa, que seria como que eu vou ordenar esses dados pesados, né? Porque se eu fizer a ordenação, ele acaba levando muito tempo, demora muito para ele fazer o ordenamento, a ordem dos dados, e acaba sendo não muito eficiente. Às vezes podem levar até minutos assim para fazer uma ordenação de dados, né? Aí outra linguagem que ele desenvolveu, né, em Java, né, a linguagem, mas lá pra frente eu vou falar pra você como é que é. Então, só recapitulando, a questão central para resolver o problema o motivo para resolver o problema é porque, assim, com o ordenamento de dados, terá menos acesso à memória e redução de comparações, né, para minimizar as operações dos objetos de alto custo, além de superar a performance atual. Então, o criamento do Husky Sort se dá em conta por conta que ele vai ser mais eficiente em relação aos outros algoritmos de ordenamento. Como metodologia, então a primeira coisa que o Husky Sort faz é transformar as variáveis que são Big Decimal ou uma string ou variáveis mais pesadas, ele transforma em long, em 64 bits. Então a variável se torna um long. Então essa é a primeira fase assim do que o seu código, o seu algoritmo faz, né? E depois disso ele vai para um introsort. O introsort é um algoritmo híbrido que ele usa dois algoritmos de ordenamento, que é o quicksort e o heapsort. É usado para fazer isso ordenar bem mais rápido. Depois disso ele aplica o teamsort e o insertion sort. Bom, esse é o fluxograma, então é basicamente tudo que eu expliquei anteriormente. Então a primeira coisa que ele vai fazer é fazer o encode, né? Então ele leva para o introsort e depois do introsort ele mostra que se o encode foi perfeito, se o ordenamento foi perfeito, se sim, ele retorna, se não, ele faz o sort mais uma vez, usando o system sort. System sort ele está se referindo ao team sort, que é os métodos de ordenamento do Java, que é do próprio Java, sabe? Aqui é o fluxograma de como funciona o introsort, que é
é uma das etapas do Husky Sort, né? Que ele faz, basicamente ele faz o Quick Sort e o Heap Sort. E aqui estão os resultados de como que foi o Husky Sort, né? Então a gente pode ver aqui que ele fez vários testes, né? Ele fez testes com inteiros, né? Então aqui você pode ver que aqui, esses números se dá em conta o quanto tempo quanto tempo levou para ele fazer o ordenamento dos dados, né? Como por exemplo aqui o System Sort, que é o outros métodos de ordenamento, levou 4 segundos. Já o Husky Sort levou 2 segundos e 61 milésimos, o que dá 39% de melhora, né? E aqui tem outros tipos de dados, que é o double, o long, né? E o big integer e outras variáveis. Então a gente pode ver que o Husky Sort, ele realmente, para esses dados mais pesados, ele teve um tempo de execução muito menor do que outros métodos de ordenamento. E aqui está a codificação, eu vou mostrar o código fonte. Aqui é só a base assim do Husky Sort. Deixa eu só mostrar aqui. E esse daqui é a classe principal assim do Husky Sort, que é o ordenador. Então aqui é o encoder, fazendo encode, né? Aqui embaixo tem os métodos gets, tudo mais. Aqui também tem outras classes que ele fez um ordenamento para strings como se diz, na língua chinesa, sabe? Naquela escrita deles que tem um certo peso. No artigo dele ele fala sobre isso. Então, e entre outras classes também. Bom, agora vamos para a conclusão. Bom, como a gente pode concluir, né, o Husky Sort ele mostrou como que ele transforma primeiro ele transforma as variáveis em long, né, para poder assim, numa das etapas, né, depois passa por intersort e depois, né, que ele pré-processa os dados que ele finalmente pode fazer o ordenamento, né. A gente pode ver que isso tem espaços para melhorias, né? Um dos exemplos é adaptar o código para o paralelismo. Então, às vezes, a gente pode, no meio do ordenamento, dividir em três partes. Assim, cada uma dessas partes faz o ordenamento. Depois que as três partes fazem o ordenamento, a gente funde os três, que é o merge, né? Eu pensei isso como uma forma de solução para melhorar. E na prática, assim, no mundo afora, assim, né? Na prática eu vejo que isso ajuda bastante em sistemas financeiros ou sistemas que precisam fazer o ordenamento de alguns dados sigilosos ou dados que são muito pesados, né? Então, na prática eu vejo que isso é bem relevante. E esse é o meu trabalho. Muito obrigado.